Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer poder conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância na nossa rotina, acho que não só para o profissional da endodontia, mas também para os clínicos gerais ou profissionais de outras especialidades, que é a endodontia automatizada. Eu me formei, quem sou eu, né? Meu nome é Cristiane Bonanato, eu me formei aqui mesmo em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, há 25 anos, e terminada a graduação, eu fui para Araraquara, na Unesp de Araraquara, onde eu fiz toda a minha trajetória docente, desde aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado. Finalizada a pós-graduação, eu fui convidada a participar, na verdade, a montar a disciplina de endodontia na Unip, Campus Goiânia. E lá eu estou há 16 anos. Então, já há 16 anos eu participo da disciplina de graduação, não só graduação, mas também pós-graduação, coordenando os cursos de especialização e aperfeiçoamento da Unip, né, no que se refere à área de endodontia. Aqui eu trouxe uma foto só para vocês conhecerem mais ou menos quem somos nós, né? A equipe que lidera essa disciplina. Eu, juntamente com a professora Alessandra Rossi e a professora Denise Ramos, respondemos pela graduação. E a professora Francis Cerqueira, professor Sérgio Freitas e professora Elisandra Gava trabalham conosco na pós-graduação. Por que o assunto endodontia automatizada? Eu digo que hoje, como eu já falei no começo da aula, é um assunto que não se refere mais tão somente ao especialista de endodontia. Nós vivemos uma complexidade anatômica tamanha, e eu acho que um dos grandes desafios para nós profissionais que aceitam, né, o tratamento endodôntico é justamente vencer essa complexidade. Muitos associam o uso da endodontia automatizada especificamente aos molares, aos dentes posteriores. Mas não raro nós temos situações de dentes anteriores extremamente complexas. Observem como, por exemplo, esse central que tem dupla curvatura, um incisivo lateral com dupla curvatura, um incisivo central com duas raízes e dois canais separados. Então, quando o profissional aceita o desafio de tratar casos complexos como esse, é importante que ele tenha um arsenal disponível, um arsenal preparado e saiba executar o tratamento endodôntico com muita maestria, com muito domínio dessas situações. Tudo que nós não queremos, as situações mais desconfortáveis, são geralmente relacionadas à fratura do instrumento endodôntico. Por muito tempo, os únicos instrumentos disponíveis para a execução do tratamento de canal eram as limas manuais de aço inoxidável. Limas essas que, quando dentro do canal radicular, a elas eram atribuídas uma série de forças de tração, torção, compressão, flexão, o que determinava as tão temidas fraturas de instrumentos endodônticos. Essas fraturas podem aconteciam e ainda acontecem independente do terço. Terço cervical, terço apical, fraturas em canais curvos, fraturas em canais retos. E nem sempre nós conseguimos vencer esse acidente, nem sempre é possível a remoção desse fragmento. Aqui eu trouxe um caso de uma aluna da especialização da Unip, ela já está concluindo o curso agora, e ela teve a oportunidade de remover 2 fragmentos no mesmo dente. Então, observem que tem um fragmento no canal palatino e um no canal disto-vestibular. Com muita paciência, com muita técnica, com a utilização do ultrassom, da microscopia, ela felizmente conseguiu remover os 2 fragmentos e finalizar o caso com muita excelência. Nesse outro caso, também de um aluno da especialização, o profissional não conseguiu remover esse fragmento, mas felizmente conseguiu um acesso ultrapassando o fragmento que estava localizado no terço apical. Esse acesso permitiu uma limpeza do terço apical, uma desinfecção, a possibilidade de atuação da solução irrigadora e da medicação intracanal.
foi possível obturar esse dente, promovendo o selamento na região apical, mesmo com a manutenção do fragmento naquela região. Nem sempre nós conseguimos isso. Então a preocupação ela recai justamente nos casos onde os fragmentos bloqueiam a passagem de um outro instrumento, quer seja só pela ultrapassagem ou pela sua remoção. Essa obliteração causada pelo fragmento leva a uma inacessibilidade ao terço apical e consequente manutenção da infecção naquele terço. A depender do estágio de infecção, da extensão da lesão, pode acontecer inclusive a perda do elemento dentário, fruto dessa não descontaminação. Um outro problema dos instrumentos de aço inoxidável são acidentes como zips apicais, perfurações dentárias e os degraus. Não só a fratura do instrumento causa desconfortos, mas também acidentes como os degraus causam também. Não raro nós recebemos casos como esse primeiro molar para retratamento endodôntico, onde o colega não conseguiu acompanhar a curvatura do terço apical e finalizou sua obturação bem aquém desse terço. Situações como essa causam um certo desconforto até pelo fato de um prognóstico duvidoso para aquele dente que foi submetido ao tratamento endodôntico. Por isso, na década de 80, foram introduzidas na endodontia os instrumentos fabricados a partir de ligas de níquel-titânio. A proposta inicial e talvez a maior vantagem desses instrumentos foi a extrema flexibilidade. Tanto a flexibilidade quanto a possibilidade de um maior alargamento desses canais reticulares. Comparando aqui, por esse slide, a gente consegue perceber que o instrumento de níquel-titânio, quando submetido a uma tensão, a uma pressão, ele responde a essa pressão, ele pode ultrapassar até cerca de 8% além do seu limite elástico e ainda assim tem a capacidade de recuperação do seu formato original. Ou seja, a flexibilidade é extremamente interessante e ela permite também uma maior ampliação do terço apical quando a gente fala em canais curvos. Por muito tempo, quando nós só tínhamos disponíveis os instrumentos de aço inoxidável, geralmente nós conseguimos ampliar esses canais curvos até uma lima 25, 30, dependendo no máximo 35. E hoje a gente consegue, como por exemplo nesse caso, uma ampliação, esse instrumento aqui, ele tem um calibre de ponta 45, ou seja, é possível uma limpeza desse terço, acompanhando a curvatura e mantendo a anatomia do canal radicular. Essa limpeza, consequentemente, na verdade, ela promove uma desinfecção daquele terço e, consequentemente, um melhor prognóstico do caso. Os benefícios foram tantos dessas ligas de níquel-titânio que, com o tempo, elas passaram de um formato manual para um formato automatizado. Então, os seus cabos foram substituídos por hastes, a sua parte ativa foi completamente redesenhada e esses instrumentos passaram a ser trabalhados no canal radicular por meio de movimentos. O primeiro movimento proposto e por muito tempo utilizado e ainda utilizado é o movimento de rotação contínua. Então, alguns instrumentos têm a possibilidade de, encaixados no motor, girarem em um único sentido. Eles giram 360 graus no sentido horário. Com toda a evolução tecnológica, com toda a pesquisa, com todo o estudo, os instrumentos passaram por novas alterações, por novos desenhos e passaram a ser trabalhados dentro do canal radicular por meio de um movimento reciprocante, ou seja, ele não gira mais em um único sentido. Em função desse novo desenho, alguns instrumentos podem girar no sentido horário e no sentido anti-horário. Baseado ainda em toda a evolução, em todo o aprimoramento, em toda a pesquisa, tem sido proposto a elaboração de sistemas cada vez mais enxutos. O que eu quero dizer com isso?
Quando nós tínhamos exclusivamente as nossas limas manuais de aço inoxidável, nós tínhamos uma sequência a ser respeitada. Então eu tinha limas de primeira série, limas de segunda série, limas da série especial. E para a execução de um tratamento, muitas vezes eu precisava de passar por toda essa sequência para finalizar o meu preparo. A tendência hoje é que esses instrumentos automatizados sejam compostos em kits mais enxutos, ou seja, ao invés de 5, 6 ou 8 instrumentos, a proposta é de que os sistemas contenham apenas 3 instrumentos ou apenas até mesmo um instrumento. No movimento rotatório, os primeiros sistemas, eles eram compostos por 8, 12, 15 instrumentos. E hoje a gente consegue executar um molar do seu começo ao fim com apenas 3 instrumentos. No movimento reciprocante, a tendência ao enxugar a quantidade de instrumentos é ainda maior. Então, eu trouxe esse slide aqui só para esclarecer uma coisa para vocês, que apesar de nós usarmos o termo reciprocante, o movimento, na verdade, que essa lima faz é um movimento de oscilação assimétrica, porque quando esse instrumento gira no interior do canal, ele não gira a mesma quantidade de graus para o sentido horário e para o sentido anti-horário. Esses graus são diferentes. Então, por isso que a gente chama de movimento oscilatório assimétrico, mas convencionou-se a usar o termo movimento reciprocante. Aqui, ó, eu trouxe um exemplo de um sistema, que é o sistema Wave One Gold, que é um instrumento também reciprocante, e a mais para efeito de curiosidade de vocês, ele se move dentro do canal no sentido anti-horário, horário, anti-horário, horário, sendo 150 graus para o sentido anti-horário e 30 graus para o sentido horário. Ele corta no sentido anti-horário e ele alivia no sentido horário. Qual usar? Qual é o melhor movimento? Então, independente do sistema, independente da liga de níquel-titânio, nós ainda temos que nos preocupar com o tipo de movimento que nós vamos adotar para aquele tratamento. Cada um desses movimentos traz vantagens e desvantagens. A rotação contínua, que foi a primeira proposta, é uma rotação que preocupa no sentido de que esses instrumentos eles entram girando em um único sentido. Isso favorece o parafusamento do instrumento dentro do canal radicular, em contato com a dentina. Então, considerando esse risco de parafusamento, considerando a maior quantidade de instrumentos do qual cada kit é composto, tem-se uma preocupação em relação não só à fratura desse instrumento, mas também ao tempo destinado ao preparo dos canais radiculares, uma vez que uma sequência de instrumentos tem que ser respeitada. Quando a gente fala em movimento reciprocante, não existe mais tanta preocupação assim em relação ao parafusamento, até porque o instrumento ele gira nos dois sentidos. Então ele gira no anti-horário e alivia no horário, gira no anti-horário e alivia no horário. Isso acaba favorecendo uma diminuição do risco de fadiga cíclica e, consequentemente, uma diminuição no risco de fratura torsional. A preocupação em relação ao movimento reciprocante é de que, como o tratamento é muito rápido e a maioria das empresas, dos sistemas, propõe a utilização de apenas um instrumento para toda a execução do tratamento endodôntico, existe uma preocupação e uma discussão constante em relação ao fato de que será mesmo que um único instrumento consegue limpar todo o canal radicular? Será que ele consegue promover uma boa limpeza, com uma boa remoção de dentina contaminada? Então, essa preocupação é que muitas vezes confunde a decisão do profissional. Mas eu digo que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então, nós temos que, antes de escolher pelo movimento, é importante que nós saibamos qual o tipo de anatomia em que nós vamos trabalhar. Assim como nós temos molares extremamente fáceis, amplos, retos, nós temos pré-molares traiçoeiros que se bifurcam, nós temos dentes anteriores também com dupla curvatura, como eu já mostrei no começo da aula, e é importante que nós saibamos atrelar o desenho do instrumento, a característica daquele instrumento, a anatomia na qual nós estamos trabalhando. Isso, ao meu ver, seria até mais importante do que decidir pelo movimento a ser atribuído naquele tratamento.
Então, como eu já disse também, um dos grandes benefícios que nós tivemos com as ligas de níquel-titânio foi a alta flexibilidade. Mas existem 3 outros pontos que fazem a diferença na rotina daqueles que passam a adotar a endodontia mecanizada em suas rotinas. Uma das questões seria o tipo de secção transversal desse instrumento. Eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho. O tratamento térmico da liga de níquel-titânio, que é um dos pontos extremamente importantes quando a gente pensa em flexibilidade. Nós não temos mais só um tipo de níquel-titânio, né? Esse tratamento superficial tem evoluído bastante e tem trazido grandes benefícios. E, por fim, uma variação de conicidade que também é responsável por dar a esse tratamento uma certa agilidade quando a gente fala em endodontia automatizada. Aqui estão alguns exemplos de secção transversal. Eu acho que não que nós tenhamos que saber todos esses, né, qual é o desenho, mas é importante que nós entendamos que existem algumas secções consideradas secções descentralizadas. Então, acho que vocês conseguem ver aqui por esse slide que esse exemplo é uma ProTaper Next, é um instrumento rotatório, ele gira em apenas um único sentido e ele traz uma secção retangular descentralizada. Então, observem como que é o desenho desse instrumento, considerando o toque na parede dos canais reticulares. A cada penetração do instrumento ocorrem toques balanceados e toques destinados a apenas 2 pontos. Isso me permite o fato de que essa lima, ela entra no canal radicular fazendo quase que um movimento de serpente, um movimento descentralizado, o que favorece a diminuição de atrito dessa lima com a parede do canal. Comparando, não sei se vocês conseguem perceber aqui, o comportamento dessa lima de cima, da parte mais superior da tela, em comparação com essa lima da parte inferior. Observem que os pontos em vermelho, as setas em vermelho, indicam as áreas de atrito, de contato do instrumento com a parede do canal radicular. Ou seja, o instrumento centralizado, de secção transversal centralizada, ela apresenta mais pontos de tensão, mais pontos de atrito com a parede do canal radicular e, consequentemente, é um instrumento que sofre mais, que aumenta, sim, o risco de fratura do mesmo dentro do canal radicular. Então, daí a importância da gente ter essa variação de secção transversal nesses novos instrumentos. Um segundo ponto que, se hoje eu pudesse dar uma orientação para vocês, eu diria: comprem instrumentos de níquel-titânio com tratamento térmico. É uma realidade que acho que é um caminho sem volta realmente. Esses instrumentos tratados termicamente, eles são bem mais flexíveis, eles nos permitem a execução de tratamentos endodônticos de canais curvos, com uma ampliação não só do terço cervical, acho que vocês podem perceber nesse caso aqui, ó, mas também do terço apical, acompanhando a curvatura, justamente pela alta flexibilidade proporcionada por esse tratamento térmico. Nós temos uma série de instrumentos no mercado, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tanto de instrumentos nessa parte superior da tela rotatórios, quanto de instrumentos reciprocantes. Então, independente do movimento, esse tratamento térmico é muito bem-vindo. Eu disponibilizei aqui para vocês em alguns slides o QR Code, se vocês quiserem ter acesso aos artigos, né, que tratam desse assunto. Eu acho que é uma leitura muito interessante para aqueles que se propõem a executar o tratamento automatizado em suas rotinas. O último ponto a ser discutido nessa mudança toda de endodontia manual para endodontia automatizada refere-se à conicidade desses novos instrumentos. Quando nós tínhamos lá os nossos instrumentos de aço inoxidável, nós tínhamos também uma conicidade, ou seja, um taper padrão e fixo de aumento de 0,02 milímetros a cada milímetro da parte ativa. Isso causava uma certa lentidão quando a gente fala em preparo biomecânico, porque o desgaste era mínimo quando a gente passava de um instrumento para o outro. Então, era necessário o respeito de toda aquela sequência da 15, 20, 25, em alguns casos até chegando na segunda série.
Hoje, com o aumento de taper, a gente tem a possibilidade de um preparo mais rápido, de um preparo mais anatômico, de um ajuste das limas, dependendo do taper, terço a terço. A maioria dos sistemas disponíveis no mercado trazem instrumentos específicos para o preparo cervical, instrumentos específicos de tapers maiores, instrumentos esses que apresentam uma ponta ativa bem discreta, bem fininha, mas um corpo bem dilatado, um aumento de conicidade interessante quando eu falo em preparo cervical. Esses instrumentos geralmente são mais curtos e exigem para a sua movimentação um torque mais elevado. A proposta desse tipo de preparo é a proposta crown down, ou seja, a remoção de todas as interferências do terço cervical com esses instrumentos de maior taper, a fim de facilitar o trabalho dos instrumentos de terço apical, que são instrumentos bem mais flexíveis, instrumentos mais finos e que são destinados a esse terço que traz muito mais complexidade. Mais um exemplo, é possível perceber nesse slide, nessa radiografia, um canal tratado com instrumentação manual, onde houve uma pobre dilatação do terço apical, um desvio no terço apical do trajeto original do canal, em comparação com esse outro caso, onde eu tenho uma dilatação tanto do terço cervical quanto do terço apical extremamente razoáveis, justamente por poder trabalhar com instrumentos cônicos e flexíveis. Eu sempre, quando falo desse slide, eu me enquadro muito bem, porque eu sou da época da broca de largo, da broca de gates, e por muito tempo eu usei esse recurso para os meus preparos cervicais. E hoje a gente sabe que essas brocas, elas são extremamente agressivas, elas são responsáveis não só por um desgaste excessivo mesmo do terço cervical, mas também por outros acidentes, como por exemplo o rasgo na região de furca. Então eu diria que além de nós comprometermos a longevidade dos nossos dentes em função de um desgaste excessivo, nós ainda corremos muito risco de acidentes que podem levar à perda do elemento dentário. Quando a gente compara essa radiografia, o calibre dessa broca com uma lima automatizada, com instrumento de níquel titânio, é fácil perceber o quanto o instrumento tem um desgaste mais delicado, um desgaste mais conservador da estrutura dentinária. Aqui eu trouxe, na verdade, um popurrí, um resumo do que a gente tem hoje em termos de instrumentação manual, instrumentação rotatória, instrumentação reciprocante. Observem que são instrumentos diferentes, mas que a maioria deles, acho que todos, têm a mesma ponta, o mesmo D0, 25, ou seja, um calibre de ponta de 0,25 milímetros. Porém, a conicidade é extremamente variada. Eu tenho instrumentos de taper 0,2, de taper 0,4, instrumentos com taper extremamente maiores, bem mais cônicos, que são os instrumentos de preparo cervical, e isso independente do tipo de movimento. Observem que eu tenho instrumentos manuais, instrumentos rotatórios e instrumentos reciprocantes. Então essa brincadeira que eu falo, no bom sentido, essa brincadeira de conicidade, essa alteração de conicidade, ela é muito bem-vinda quando a gente fala em um preparo terço a terço. E ela se faz presente independente do tipo de instrumento no qual eu estou trabalhando. Vai depender do sistema que eu elegi para aquele caso. Existe um ponto também que eu acho válido conversar com vocês quando a gente fala em instrumentação automatizada, que é a etapa de glide path. Então, mais uma vez, independente do sistema, independente do movimento, se é rotatório, se é reciprocante, independente se eu tenho uma lima tratada termicamente ou não, existe uma etapa muito interessante que é chamada glide path, que é o quê? A negociação do canal radicular. Geralmente essa etapa ela é realizada por um instrumento de pequeno calibre, um instrumento extremamente flexível, e ele propõe para aquele canal radicular um pré-alargamento, ou seja, ele desliza, ele desenha a luz daquele canal principal, tornando a atuação dos instrumentos de corte um pouco mais suave. Então é como se ele trabalhasse esse leito
permitindo que as limas shaping tivessem um menor estresse torsional durante o seu trabalho, durante a sua execução. Essa etapa de glide path, normalmente ela é realizada após o preparo cervical e ela é bem-vinda, como eu disse, independente do sistema e independente do movimento que você elegeu para trabalhar naquele caso. Existem vários instrumentos destinados a essa etapa. Você pode simplesmente fazer o seu glide path com a sua lima manual, a sua lima de aço inoxidável mesmo, uma lima 10, uma lima 8. Eu particularmente gosto muito de indicar a lima C Plus ou a lima C Pilot, que são limas bem específicas para esse tipo de conduta. Ou então você pode eleger limas rotatórias ou limas reciprocantes mesmo, seguindo aquela mesma característica de flexibilidade e pequeno calibre. Hoje nós temos no mercado kits de limas de glide path, como por exemplo a Petfile, como por exemplo a Scout Race da FKG, mas eu também tenho a oportunidade de, ao invés de comprar 3 instrumentos ou um kit de limas para o glide path, eu posso eleger apenas uma lima. Aqui nós temos, por exemplo, a ProGlider, que é uma lima que trabalha em todo esse leito, faz toda essa manobra de glide path sem a necessidade de substituição de limas. Um mesmo instrumento desliza ao longo desse canal radicular em todos os terços. E mais uma vez, relembrando que eu posso partir para um glide path rotatório ou um glide path reciprocante, a depender do movimento, como eu já falei mais uma vez. Eu tenho limas que atendem a esses 2 tipos de movimentos. Não existe, é uma coisa que eu sempre falo, a gente não tem uma receita de bolo a ser seguida, a gente não tem uma fórmula mágica quando a gente fala em endodontia automatizada. Mas eu tomei a liberdade de trazer para vocês uma sequência básica. Na verdade, assim, independente do sistema, a gente geralmente segue esse protocolo. Lógico, ele não é o único verdadeiro absoluto, você muitas vezes não vai conseguir usá-lo em todos os casos, mas na maioria dos casos ele é muito bem-vindo. Então, como seria essa sequência? Eu faço lá o meu isolamento absoluto, faço a minha abertura coronária e então inicio a minha exploração inicial. Essa exploração inicial, gente, é muito importante, eu julgo de extrema importância que ela seja manual. Porque a sensibilidade tátil, essa percepção tátil, ela é muito importante, mesmo que você faça todo o preparo automatizado. Mas esse começo, em alguns momentos também do preparo, essa percepção se faz necessária. Então aqui a gente introduz uma lima de pequeno calibre, geralmente C Plus ou C Pilot, até o meu comprimento de trabalho provisório. Feita essa minha exploração inicial, eu já estou pronta para realizar o preparo cervical. Lembrando que instrumentos de preparo cervical são geralmente instrumentos de maior taper. São geralmente instrumentos que precisam de um maior torque. E são instrumentos que trabalham naquele terço a fim de remover todas as projeções de dentinárias que possam interferir na penetração dos futuros instrumentos de corte. Terminado o preparo cervical, eu estou pronta para a minha odontometria. Aí sim eu faço a minha manobra glide path. Gente, glide path é o nome da manobra. Até existe instrumento chamado glide path, mas aqui eu não especifiquei o nome do instrumento. Eu tenho glider, eu tenho Petfile, eu tenho ProGlider, eu tenho Scout Race. Existe uma série de instrumentos de glide path no mercado, tá? Mas aqui é o nome da manobra. Então esse instrumento ele penetra em todo o meu comprimento real de trabalho, até porque eu já fiz a minha odontometria, a fim de tornar esse leito melhor desenhado, a fim de negociar esse canal favorecendo as limas de corte subsequentes. Finalizei o meu glide path com esse pré-alargamento, eu volto com a minha lima manual, dessa vez penetrando no meu comprimento real de trabalho, a fim de remover uma deposição de dentina no terço apical, de promover uma patência. Então é importante esse retorno, esse resgate do instrumento manual. E uma vez finalizada essa etapa, eu estou pronta para escolher o meu instrumento de corte. E aí a gente tem um leque de opções. Como eu já disse, eu posso partir para instrumentos rotatórios ou posso partir para instrumentos reciprocantes.
dependendo do sistema que você domina, dependendo do sistema que você conhece, dependendo da anatomia, do que a anatomia do dente te pede. Aqui eu coloquei um exemplo de 2 limas rotatórias, eu não obrigatoriamente preciso de hibridizar sistemas rotatórios. Foi só mesmo para exemplificar para vocês. Então eu tenho uma lima Prime da TrueNatomy, que é um sistema rotatório, e tenho uma lima da iRace, fabricada pela FKG. Eu posso perfeitamente escolher um sistema TrueNatomy para um canal mesovestibular e um sistema iRace para um canal disto vestibular. Isso aí, como eu disse, vai depender da sua habilidade e conhecimento naquele sistema e da anatomia do canal. E eu ainda fui além. Eu coloquei nesse exemplo para vocês a possibilidade ainda de você trabalhar com uma reciprocante. Então, às vezes, naquele mesmo molar, você trabalha 2 canais com rotatório e trabalha um canal com reciprocante. Isso não é problema nenhum, tá? É como eu disse, depende do que o canal está te dizendo, do tipo de anatomia que você vai trabalhar. Existe ainda uma segunda opção. Ao invés de seguir essa sequência hibridizando o rotatório com reciprocante, se você elege o sistema reciprocante de única lima, né, single file, essa lima ela vai ser destinada a todas as etapas, do preparo cervical ao preparo apical. Então aqui eu exemplifiquei um esqueminha também bem enxuto, para vocês entenderem que eu faço da mesma forma a minha exploração inicial com a minha lima manual e então elejo a minha lima reciprocante. Suponhamos que nesse exemplo eu tenha elegido a Miriam da Wave One Gold, o sistema se chama Wave One Gold. Então com a própria Miriam eu faço o preparo cervical, feito o preparo cervical eu faço o glide path. E uma vez finalizado, eu volto com a mesma lima Miriam para fazer o meu preparo apical. Percebam que a mesma lima trabalha em todos os terços. Finalizado o preparo com essa lima, eu descarto essa lima. Na verdade, o correto é que ela seja de apenas um uso, tá? Ela faz todo o serviço, mas ela também é descartada após o uso. É uma das opções, tá? Que a gente tem no mercado. Bom, a gente vai esclarecer essas dúvidas daqui a pouquinho. Aqueles que porventura tiverem alguma consideração ou tiverem alguma dúvida, a gente vai abrir o chat para pergunta daqui a pouquinho, tá bom? Esses instrumentos, quer sejam rotatórios ou reciprocantes, eles precisam de um equipamento específico para sua utilização. Então eu tenho aí motores elétricos e motores pneumáticos no mercado, com variações de preço, com variações de detalhamentos, né, que fazem um pouco a diferença até nessa questão de valor. O motor pneumático, ele nada mais é do que um contra-ângulo, que é acoplado no seu equipo, e ele na maioria das vezes permite só o movimento rotatório, tá? Ou então só o reciprocante. Tem sido estudado, algumas empresas têm proposto o lançamento de motores pneumáticos com os 2 movimentos, mas ainda não temos esse recurso no mercado. São motores bem mais em conta, né? Eles comparado com motores elétricos. Esses motores elétricos também existe uma variação de preço interessante, mais uma vez, dependendo do que ele te oferece. Então a gente tem esse IQ, por exemplo, da Dentsply Sirona, onde além do movimento rotatório, do movimento reciprocante, você também pode fazer o cadastro do seu paciente, como se fosse um prontuário virtual, um prontuário eletrônico. Ele consegue dimensionar a pressão que você coloca na lima durante a execução da técnica, enfim, não tem cabo. Então você tem algumas possibilidades de escolha. Alguns motores podem ser acionados no pedal, outros são acionados no próprio contra-ângulo. Então tudo isso vai fazer diferença tanto em relação aos valores quanto ao tipo de instrumento que você vai usar. Eu trouxe aqui só um painel, só para vocês entenderem como que é essa calibração. Então, cada sistema vem especificado na embalagem qual o torque e qual a velocidade que ele deve trabalhar. E aí você tem condição de regular essas opções, né, esses valores no seu painel do seu motor, com exceção do pneumático, tá? Nem todos os pneumáticos me permitem essa regulação de torque e de velocidade. Os mais novos já permitem. Um alerta: quando a gente fala em instrumentação automatizada, muitos se encantam, muitos acham que é a solução de todos os problemas, né? Que a partir de agora não vou ter mais nenhum problema com a execução do tratamento endodôntico.
Mas o alerta é que primeiro você tem que dominar a técnica, você tem que treinar com aquele novo instrumento que você se propôs a trabalhar, você tem que entender as características do instrumento e, mais do que isso, lembrar que nós trabalhamos num sistema de canais reticulares. Então, por melhor que seja o instrumento, por mais flexível, por melhores que sejam as características dele, ele não tem acesso a todas as ramificações do canal radicular, do sistema de canal radicular. Então, quando a gente parte para um trabalho automatizado, o nosso processo de irrigação, aspiração, inundação, ele tem que ser ainda mais efetivo, ainda mais abundante. Inclusive no que se refere à agitação dessa solução irrigadora no canal radicular, porque você tem que favorecer uma desinfecção ali em lugares que muitas vezes a lima não consegue tocar. Da mesma forma, a obturação. Então, nós tivemos mudanças tanto no que se refere ao fabrico dos instrumentos, quanto no processo de obturação desses canais tratados com endodontia automatizada. Na endodontia manual, o que nós tínhamos? Mais ou menos esse slide. Nós tínhamos um cone principal e o espaço preparado na lateral do cone principal era preenchido com cones auxiliares, certo? Você lambuzava esses cones auxiliares no cimento e passava e preenchia todo esse espaço. Na instrumentação automatizada, eu tenho uma harmonia entre o calibre do instrumento e o cone de gutta-percha. Então, se o meu instrumento é 25 taper 06, eu vou ter um cone principal 25 taper 06. De forma que eu consigo preencher a luz do canal fielmente de acordo com o instrumento que foi trabalhado até o terço apical. Muitos fabricantes trazem não só o cone de gutta-percha, mas toda a família, todo o sistema, trazem também os cones de papel compatíveis com o instrumento utilizado no preparo. Observem aqui um corte onde eu tenho a adaptação de um cone principal convencional e um cone principal com taper. No primeiro caso, né, na parte superior da tela, é possível perceber espaços entre o cone e a parede do canal radicular, espaços esses que serão preenchidos com cone auxiliar. Mas naquele que foi adaptado o cone com taper, você consegue ver uma justa posição fiel do cone com a parede do canal radicular. Observem que mesmo com a colocação do cone auxiliar, ainda há a manutenção de espaços. Lógico, espaços esses que vão ser preenchidos com cimento obturador. Mas é bem mais nítido, né, aos nossos olhos, é bem mais agradável a gente ver o quanto a blindagem, o quanto o selamento com cone único de taper compatível com a lima é mais eficiente. Cada um dos fabricantes, cada sistema traz o seu arsenal. Então, você tem limas, por exemplo, no TrueAnatomy, uma lima small, você tem o cone small. Lima prime, você tem o cone prime. E assim sucessivamente. Não só cones de gutta, como eu falei, mas também os cones auxiliares, tá? Bom, independente do sistema, mais uma vez, independente do movimento, independente se ele tem tratamento térmico ou não, quando a gente fala em endodontia automatizada, as recomendações são assim padrão para todos os casos. Primeira coisa, como eu já falei, eles cortam muito a dentina. A maioria desses instrumentos tem um taper muito maior. Então, é muito importante que nós dobremos ou tripliquemos a quantidade de solução irrigadora utilizada nesses casos, justamente em função da quantidade de dentina, de raspas de dentina que é fabricada pelos instrumentos automatizados. Um segundo ponto a ser lembrado é a importância de um motor elétrico. Lógico, a gente tem um motor pneumático que tem um valor bem mais interessante, mas o motor elétrico te traz mais estabilidade durante a execução do tratamento. Um terceiro ponto é não exercer força apical excessiva, então lembrem-se que quem abre espaço em profundidade é a lima manual. E quem corta em lateralidade, quem faz o serviço pesado é a lima rotatória. Então, cuidado para não forçar a lima rotatória no terço apical, porque isso favorecerá a fratura desses instrumentos, tá? A regulagem do torque e da velocidade é super importante.
Intercalar instrumentos manuais, como eu já falei naquela sequência, com instrumentos automatizados, até porque você precisa dessa sensibilidade tátil. Não permanecer muito tempo parado no interior do canal radicular, isso também serve como concentrador de tensão. Da mesma forma, em relação à limpeza da superfície desses instrumentos. Então, sempre que você utilizar um instrumento no canal, é importante que ele seja limpo para novamente poder penetrar naquele interior. O acúmulo de detrito dentinário na espiral da lima serve como concentrador de tensão também e favorece a fratura dos instrumentos. Tem uma brincadeira aqui que até já foi questão de um concurso público que fala sobre as regras da casa da sogra. Então, os instrumentos automatizados, eles obedecem um pouco essas regras da casa da sogra, que é o quê? Não permanecer muito tempo, então não permanecer parado ali com o instrumento no mesmo lugar, fazer o que for necessário e ir embora, ou seja, você desceu o instrumento, chegou na sua ponta de referência, passa para o próximo, não fica voltando ali muito tempo, não. E não pressionar muito, né? Que foi o que eu falei de não pressionar apicalmente esse instrumento frente ao risco de fratura. Então, é uma brincadeira só para ajudar vocês a se lembrarem desses cuidados. E eu finalizo essa apresentação com a apresentação de 2 casos que eu achei super válida. Nesse primeiro, um segundo molar superior, que no primeiro momento eu confesso que eu quase não via luz de canal, um canal extremamente achatado, uma paciente idosa, canais atrésicos, e com auxílio de ultrassom e de microscopia, eu felizmente consegui localizar os canais, fiquei surpresa ao ver que eram 4 canais, e com o sistema TrueAnatomy, que é um sistema rotatório, eu consegui trabalhar esses 4 canais e ampliá-los até uma lima 3603, que é uma das limas da TrueAnatomy, tá? Então, aqui o caso já concluído, preparo para pino, e foi desafiador para mim. E nesse último caso, eu trabalhei hibridizando os sistemas. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Você pode brincar com esses sistemas, lógico, dependendo da sua habilidade, da sua destreza, do seu treinamento com aquele instrumento. Então, nesse caso, eu hibridizei nesse molar inferior a TrueAnatomy, que é rotatória, com a Wave One Gold, que é um sistema reciprocante. Eu localizei também 4 canais no primeiro molar inferior, fiz o preparo cervical com Orifice Modifier, que é a primeira lima de preparo cervical do sistema TrueAnatomy. E então eu elegi um sistema da TrueAnatomy rotatório para os canais mesiais, que eram mais atrésicos, tinham um pouquinho mais de curvatura, e trabalhei com a Wave One Gold nos canais distais. Como eram 4 canais, eu trabalhei 2 com a TrueAnatomy e 2 com a Wave One Gold. Aqui o dente já depois de obturado, né, a câmara pulpar limpa. E eu costumo fazer a blindagem dessa câmara pulpar com ataque ácido, adesivo e a resina SDR. Eu acho importante essa blindagem também, até para garantir o bloqueio, né, o selamento dessa estrutura. Então, aqui o dente selado com o SDR e aqui já a radiografia final mostrando a obturação com cone único desses 4 canais. Essa SDR, gente, só para efeito de curiosidade, ela vai ser substituída, tá? Então, eu devolvo o caso para o meu orientador para que ele possa, então, proceder à substituição de parte dessa resina. Ele mantém uma camada de SDR em contato ali com a câmara pulpar, com a embocadura dos canais e trabalha o restante dessa coroa com a resina ou com a peça protética, enfim, com o recurso reabilitador que ele eleger. É mais ou menos isso a aula, né? Não existe talento sem treinamento. Então, é muito comum eu me deparar com colegas que adquirem o sistema automatizado e treinam esse sistema na boca do paciente. E eu acho que isso é um desrespeito, eu poderia dizer assim, com o paciente no qual nós estamos nos propondo a oferecer um tratamento. Esse treinamento, ele é laboratorial, é necessário estudo, é necessário desenvolver habilidade para executar a endodontia automatizada. Ela traz vários benefícios,
Eu acho mesmo que é um caminho sem volta, mas é importante que nós saibamos trabalhar com esse recurso, né? Senão ele também você vai ter acidentes e desconfortos, assim como você teria com instrumentação manual, caso você não domine a técnica, tá? Então fica aí essa mensagem para vocês em relação à importância desse treinamento. E mais uma frase que eu acho super válida, que em primeiro lugar vem a dedicação e depois a habilidade. Então, mais uma vez, eu acho que é em cima disso que a endodontia automatizada trabalha, né? Eu deixo aqui os meus contatos, tanto o meu Instagram quanto o meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida, queira algum trabalho, eu posso perfeitamente compartilhar com vocês. E trago também o site dos cursos que são ofertados dentro da Unip, cursos de aperfeiçoamento e cursos de especialização, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais desses sistemas, de fazer o treinamento tanto laboratorial quanto o desenvolvimento de procedimentos clínicos direto com o paciente. Então fiquem à vontade para me chamar ou para entrar em alguns dos nossos canais. E eu finalizo agradecendo mais uma vez e me colocando à disposição para possíveis dúvidas e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada.